A segurança emocional sempre foi o alicerce inabalável sobre o qual Mark construiu sua existência. Olá, que bom ter você aqui. Aprecie esta história, faça sua inscrição e ligue o alerta de novos vídeos. Desde muito jovem, Mark aprendeu a prezar pela constância. Criado em um lar simples, seus pais nunca foram de explosões sentimentais, mas nutriam um respeito mútuo admirável. Talvez por essa influência, ele cresceu convicto de que o amor real não nascia pronto, mas era edificado tijolo por tijolo, com dedicação diária e fidelidade. Quando seus olhos cruzaram com os de Raquel no escritório, não houve aquele choque elétrico de filmes que devasta tudo ao redor. Foi uma conexão diferente, mais sóbria e genuína. Raquel era atraente, perspicaz e cheia de vontade. O sorriso dela era suave, capaz de clarear o dia de qualquer um, e sua postura firme atraía olhares sem esforço. Inicialmente, ele tinha ciência de que ela via outras pessoas. Eram apenas saídas descompromissadas, conforme ela descrevia. Entretanto, com o passar dos dias, entre pausas para o café e almoços que se estendiam, a dinâmica mudou. Raquel notou uma qualidade rara em Mark. Ele não usava máscaras, nem tentava ganhá-la com humor forçado ou juras sem sentido. Ele apenas se fazia presente, escutando atentamente, valorizando até mesmo os momentos de calmaria dela. Quando o namoro engatou, fluiu com uma naturalidade incrível, como se o destino apenas aguardasse aquele instante. Em 6 meses, dividiam o mesmo teto. Com um ano, oficializaram a união numa festa íntima, restrita aos mais chegados. Desde o início, o acordo era claro e nada de filhos. Raquel desejava focar na ascensão profissional, conhecer o mundo e desfrutar a vida a dois, longe das cobranças de um modelo familiar convencional. Mark aceitou plenamente. Seu desejo era caminhar ao lado dela, evoluindo como uma dupla. E para selar esse compromisso e evitar dúvidas futuras, ele realizou uma vasectomia. Foi um passo decidido e adulto, provando que caminhavam na mesma direção. Durante quase 7 anos, a união foi exemplar. A rotina era doce. Aos sábados e domingos, jantavam fora, reviam clássicos do cinema que ela amava e desenhavam o futuro. Sonhavam com um café próprio, mochilões pela Europa ou a adoção de um pet. Raquel manteve-se na mesma empresa, enquanto Mark galgou degraus até a gerência. A remuneração era ótima, contudo, o clima corporativo já não lhe trazia brilho aos olhos. Ele sentia que estava apenas existindo no automático, sem propósito real. Foi nesse contexto que nasceu um novo projeto. Alex, seu irmão mais velho, propôs a Mark fundarem uma logística focada no comércio local. O risco era alto, demandava capital, renúncias e, principalmente, ausência. Mas Mark sentia que era vital, precisava daquele desafio para se sentir capaz novamente. Raquel, mesmo hesitante a princípio, deu suporte. Deixar a estabilidade foi como saltar no escuro, torcendo para o equipamento funcionar. O início foi brutal, repleto de negociações, estudos, visitas a depósitos e debates intermináveis com Alex sobre táticas e entregas. Mark mergulhou fundo. Passava o dia fora e retornava drenado, sem forças sequer para jantar. O casal, antes cúmplice em cada diálogo, agora limitava-se ao operacional. Comeu algo? Vai trabalhar até tarde? Provavelmente. A proximidade, aquela chama que exige contato para arder, começou a minguar sem que percebessem a gravidade. Ou talvez Raquel tenha visto, mas optou pelo silêncio. Os abraços esfriaram, o toque tornou-se escasso e as brincadeiras particulares, aquele idioma só deles, sumiram da casa. Mark racionalizava a situação. É temporário. Assim que o negócio firmar, retomamos nossa vida. Ele tinha fé nisso. Não havia razões para suspeitar de Raquel. A honestidade dela sempre foi um pilar para ele. Ou era o que ele supunha, após quase uma década de união. Raquel, contudo, parecia manter sua vida nos trilhos. Cumpria seus horários, mantinha seus hábitos e via os mesmos amigos. Ocasionalmente, ficava até mais tarde na firma, alegando happy hour ou necessidade de descompressão.
Mark não questionava, jamais foi possessivo, confiava cegamente, talvez por isso, ignorou os sinais sutis, o olhar vago, o sorriso que morria quando ele chegava, as mensagens lidas às pressas. Até que numa terça-feira nublada, respondendo clientes no computador, Mark recebeu um aviso anônimo. Sem identificação, direto ao ponto. A mulher que dorme com você mente. Os atrasos dela não são trânsito. Ele encarou o monitor por longos minutos, num misto de riso nervoso e pavor. Poderia ser trote. Alguém invejoso tentando plantar o caos. Mas aquelas palavras ecoavam em sua mente. Releu inúmeras vezes, pela primeira vez em anos, seu coração acelerou não por afeto, mas por angústia. Uma angústia que brotou como uma erva daninha, pequena, mas invasiva. Naquele instante, Mark entendeu que a realidade talvez fosse bem diferente da sua percepção. Raquel nunca arquitetou uma traição. Repetia isso mentalmente como um mantra, tentando convencer-se de que seus atos eram acidentais, frutos da carência. Mas a verdade é que o vácuo não surgiu do nada. Ele se expandiu lentamente, como uma infiltração oculta na parede. Inicialmente, ela relevou. Pensou que a exaustão de Mark passaria, que o distanciamento era uma fase. Mas os dias viraram meses, e gradualmente, Raquel sentiu a solidão habitando sua própria casa. No escritório, onde antes só cumpria tabela, passou a estender a permanência. Mais uma reunião, outro café, papos longos nos corredores. Foi nesse cenário que ela se aproximou de Josh. Eles sempre foram colega, mas a relação nunca passará do cordial. Josh era leve, rápido nas piadas, sabia exatamente como arrancar um sorriso feminino. E Raquel, sedenta por validação, deixou-se levar pelo carisma dele, tão oposto à seriedade atual de Mark. Os diálogos cresceram, saindo do horário de almoço para mensagens privadas. Raquel foi se desviando, não apenas pelo contato físico, mas pela necessidade de ser vista, de ser querida. Josh perguntava sobre seu dia, notava detalhes, elogiava sua mente e até mudanças sutis no visual. Para quem vivia no silêncio doméstico, aquilo era como água no deserto. Certa noite, após uma confraternização, Raquel ofereceu carona a Josh. Ficaram no carro conversando muito além do trajeto, rindo e trocando confidências, e quando o assunto cessou, o silêncio não foi pesado, foi carregado de intenção. Ela parou em frente à casa dele. Antes de qualquer despedida verbal, Josh a beijou. Não foi um ataque, foi suave, pausado, pedindo licença. Raquel correspondeu, sentindo um misto de culpa, desejo e revolta consigo mesma, mas não parou. Nos dias seguintes, tentou recuar, sentiu o peso da vergonha, pensou na história com Mark. Mas o abismo conjugal já era tão vasto que a culpa se acomodou nas fendas da relação. Veio a segunda vez, a terceira, e virou hábito. Às terças e quintas, inventava horas extras. Às vezes culpava a equipe. Outras vezes dizia estar exausta demais para diálogos. Ao chegar, Mark, focado na empresa, não indagava. Ela entrava, banhava-se calada e dormia de costas. O caso com Josh superou as expectativas de Raquel. Ele deixou de ser escape para virar rotina emocional, alguém que a fazia sentir viva. E foi aí que o medo e a desordem emocional dominaram. Rumores sugeriam que Mark, agora empresário, poderia estar saindo com uma cliente. Raquel nunca viu provas, mas o ciúme a cegou. A hipocrisia era amarga. Ela traía, mas suspeitava dele. Monitorou as redes dele, leu e-mails, interpretou cada gesto com desconfiança. Usou essa suspeita infundada para legitimar seu erro. Era mais cômodo crer que ambos falhavam do que assumir ser a única a romper o pacto. Enquanto isso, Josh queria mais. Falava em futuro, dizia que ela merecia ser feliz, propunha algo sério. Raquel ouvia, sorrindo sem certeza. Sabia que não amava Josh, mas a adrenalina da vida dupla anestesiava da frustração. Até que numa tarde, ao entrar em casa, o ar estava pesado. Mark estava na sala, semblante rígido, olhar opaco. Ela deu oi,
ele apenas acenou sem olhar. Raquel sentiu um arrepio. Havia algo errado. Ele não parecia furioso, nem melancólico, apenas ausente, como se sua alma tivesse partido. Tentou conversar, ele respondeu com monossílabos. Naquele segundo, sem provas na mesa, Raquel soube que ele sabia. Não sabia como, mas a chave virou. Pela primeira vez, sentiu pavor real, não do flagra, mas da perda total, de não haver retorno. Raquel viveu os dias seguintes pisando em ovos. Cada movimento parecia perigoso. Mark agia estranho. Parou de perguntar sobre a rotina dela, ignorava os atrasos, o que antes incomodava, agora recebia indiferença. E esse vácuo doía mais que gritos. Havia um cânion entre eles, físico e emocional. Dividiam o endereço, mas não a vida. Eram estranhos em mundos paralelos. Raquel tentou, em vão, criar pontes. Fez o café que ele gostava, deixou recados de incentivo, lembrou do agasalho. Ele agradecia com polidez fria, como a um porteiro. Ela pensou em confessar, limpar a consciência, implorar. Mas o medo a travava, medo do desprezo dele. Assim, covardemente, fingiu normalidade. Num sábado à noite, Raquel sentou ao lado dele. O filme era apenas ruído. Ela baixou o volume e sussurrou: Mark, precisamos conversar. Ele demorou a reagir, olhando-a com um vazio de quem já viu o fim. Raquel respirou, uniu as mãos e falou. Não inventou histórias, não culpou a ausência dele. Assumiu o erro, o envolvimento com o colega, a fraqueza, a perda de rumo, e finalizou dizendo que o amava, que o sentimento por ele persistia, que seu coração ainda pertencia àquela casa. Mark silenciou por um tempo que pareceu anos, mas era um silêncio de decepção profunda. Quando falou, a voz era estável. Calma, mas impregnada de uma dor inédita. Você fala em amor, mas amor é ação, disse ele. Amar é decidir, e você decidiu por outro. Ela tentou justificar que foi carnal, que Josh não significava nada. Mark negou com a cabeça. Você teve inúmeras chances de parar, de vir até mim, mas não veio. Manteve a farsa, criou um mundo paralelo enquanto demolia o nosso. Raquel chorou, suplicou, prometeu excluir Josh, recomeçar do zero. Mas Mark, com olhos marejados e voz firme, sentenciou: a confiança é um cristal. Se quebra, você até cola, mas as marcas ficam para sempre. Eu jamais olharei para você sem ver o que houve. E isso não é culpa sua agora, é o resultado da sua escolha. Ela esperou por uma brecha, mas sabia que o homem ali já não era o seu marido. Algo nele morreu e não havia conserto. Mark levantou e subiu. Raquel restou só, coração moído. Pela primeira vez, sua dor era perda real. Uma perda fabricada por ela, mentira após mentira. Os dias se arrastaram. Raquel cumpria a tabela na vida. Mark nunca mais tocou no tema. Não brigou, não explodiu, apenas desistiu. Deixou de ser parceiro para ser sombra. Em menos de uma semana, arrumou as coisas e partiu. Deixou um bilhete na mesa. Palavras finais de uma história encerrada. Cuide-se. Eu vou me curar. Raquel leu aquilo 1000 vezes, buscando esperança onde só havia a Deus. Mark se foi, levando o resto do casamento. Sozinha, Raquel olhava o espelho e via uma estranha. Pálida, triste, sem vida. A mulher decidida de antes fora trocada por uma versão em ruínas. A falta de Mark era tortura, obrigando-a a encarar o saldo de suas decisões. Perdeu tudo. 2 semanas depois, no banheiro, segurando um teste positivo, o chão sumiu. Parecia erro, mas o atraso e os enjoos não mentiam. Médico, exames, confirmação. A notícia que seria alegria para muitos, caiu como uma bigorna sobre ela. Momento errado, situação errada, pai errado. Josh, o parceiro do erro, ainda era colega. Quando Raquel contou num café, esperava tudo,
menos a reação dele. Josh silenciou, sorriu e segurou a mão dela. Pode ser nosso recomeço. Vamos criar juntos, nos damos bem. Mas ali, Raquel viu o fim das ilusões. Encarou Josh com a verdade que devia ter dito antes: eu não amo você. Nunca amei. Josh insistiu que o amor viria, que o laço do bebê ajudaria, mas Raquel foi dura. Ficar com ele seria perpetuar o erro. Não viveria outra farsa para fugir da dor. Pela primeira vez, foi adulta. Disse que criaria o filho sozinha, assumindo a gravidez e as consequências de seus atos. A gestação foi isolada. Julgamentos, cochichos no trabalho, tudo era sua penitência. Mas, surpreendentemente, aquela vida crescendo nela trouxe uma cura. Com os meses, sentiu algo indescritível. Um amor puro, que se manifestava nos movimentos do bebê, nas noites de choro e esperança. Tentou escrever para Mark 5 vezes. Cartas densas, com arrependimento e memórias. Contou da gravidez, da saudade, do erro fatal. Pediu perdão por não ter buscado ajuda antes de trair. Enviou todas. Nenhuma resposta. Mark nunca ligou. Quando o bebê chegou, Raquel o abraçou e chorou copiosamente. Não de tristeza, mas de alívio e amor. Batizou-o de Ethan, nome que sempre adorou. O início foi duro, noites em claro, o choro no apartamento vazio. Mas ela reaprendeu a sorrir com Ethan. Com cada evolução dele, cada gracinha. Raquel nunca mais procurou Mark, respeitou o luto dele. Entendeu que, para ele, o ciclo fechou. Não o culpava. Ela quebrou algo precioso, talvez irreparável, mas sabia que já não era a mesma. Não buscava mais aprovação externa. Era outra mulher, ferida, mais forte. Voltou a estudar, cresceu na carreira e criou Ethan com honra. Contava a ele sobre coragem e escolhas. Nunca vilanizou Mark. Dizia apenas que alguns passam por nós para ensinar, e que o essencial não é o que perdemos, mas o que construímos com o que resta. Obrigado por ver o vídeo. Se curtiu, inscreva-se e ative o sino para mais histórias. Até breve.